Passamos agora às matérias que serão apreciadas na ordem do dia. Peço à nobre vereadora Robevânia Aparecida da Silva Faé que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 09/2025. Boa noite a todos. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei complementar número 09 de 2025, que dispõe sobre a autorização de contratação de servidores por cargos temporários para atender às necessidades de excepcional interesse público em diversas secretarias e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opinam pelo prosseguimento do presente projeto de lei com fundamento nos artigos 37 da Carta Magna e 58, inciso 1º da Lei Orgânica. Sala das Sessões, dia 12 de maio de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanho o voto do relator. Essa vereadora que vos fala, vereadora Robevânia Aparecida da Silva Faé, presidente. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, primeiro secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereador Lucimar Vieira do Carmo, presidente. Vereador Jorci Miranda Sangi, secretário. Vereador Wesley Andrade Costa, relator. Em discussão, o projeto de lei complementar número 9/2025. Ninguém a discutir? Em votação, o projeto de lei complementar número 09/2025. Votação iniciada. Fernando. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Peço à nobre vereadora Robevânia Aparecida da Silva Faé que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer dos projetos de lei número 20/2025. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei ordinária número 20 de 2025, que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição para concursos públicos municipal e processos seletivos aos candidatos doadores de sangue fidelizados, candidatos hipossuficientes, participantes de programas sociais, CAD único, do governo federal e doadores de medula óssea no município de Ibatiba, de autoria do vereador Sidmar Souza da Silva, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opinam pelo prosseguimento do presente projeto de lei com fundamento nos artigos 3º, inciso 1º, artigo 5º, caput, artigo 205 e 206, inciso 1º da Carta Magna. Sala das Sessões, 12 de maio de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanho o voto do relator. Esta vereadora que vos fala, Robevânia Aparecida da Silva Faé, presidente. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereador Lucimar Vieira de Souza do Carmo, presidente. Vereador Jorci Miranda Sangi, secretário. Vereador Wesley Andrade Costa, relator. Em discussão, projeto de lei número 20/2025. Pela ordem, presidente. Concedo.
Acho importante, parabenizo o vereador Sidmar, acho importante essa isenção, né? Já é uma coisa humanística, né? A pessoa ir lá doar o sangue, mais que justo ter isenção da inscrição dos concursos públicos. Parabéns, vereador, parabéns. Em discussão. A parte, vereador. Concedo. Presidente. Só mesmo para parabenizar também o vereador Sidmar, também gostaria de dizer à população de Ibatiba, essa isenção à taxa de inscrição para concursos públicos é muito importante, pois ela é para pessoas hipossuficientes cadastradas no CAD único. Então, fiquem atentos, porque muitas pessoas, por falta de informação, não sabem dos benefícios do cadastro único. Gostaria de parabenizar mais uma vez e será muito bem aproveitado a todos aqueles que não podem pagar ou, às vezes, deixam de fazer participar do processo seletivo por uma taxa, por não haver dinheiro. Muito obrigada. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Em votação, projeto de lei complementar número Votação 20/2025. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Peço à nobre vereadora Robevânia Aparecida da Silva Desculpa, nobre vereadora, nós vamos direto para as moções em votação, em discussão, as votações em votação as moções número 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40. Bloco. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. A moção que eu fiz, e solicito a aprovação dos nobres colegas, ao meu grande amigo Lucinei Roberto, o Chupeta, vai muito ao encontro do momento que a gente vive hoje, né? Amanhã, dia 13 de maio. 13 de maio, para nós que vivemos na perspectiva da cultura negra, a gente comemora 137 anos da libertação dos negros escravizados. E o Lucinei faz um trabalho aqui bacana, eu faço parte, eu colaboro com o grupo dele, Arte Capoeira, e ele faz um trabalho brilhante aqui na nossa cidade. Desde 2008, quando o Lucinei veio para essa cidade, veio sem nada, veio acreditando no próprio trabalho, e hoje ele tem um grande trabalho aqui de capoeira no município, né? E a gente percorre as escolas municipais, né, respeitando a lei 1639, que obriga a trabalhar a história e a cultura do povo africano no Brasil, né? No início, a gente estava sem escola, proibido de ter terra pela lei do boi. Então, o vereador, nosso amigo Lucinei, tem feito esse trabalho, a gente tem levado para as escolas o letramento racial e a cultura do nosso povo negro. O Lucinei está de parabéns e solicito a todos aqui. A gente trabalha também a perspectiva aqui da cultura negra no município, dos quilombolas de segregação. Vivemos dois espaços aqui no tempo, aqui em Ibatiba, que tivemos 2 quilômetros de segregação, Negros do Sapê, pelo qual eu fiz parte, que foi a criação ali do bairro Gato Preto, Boa Esperança, né, com meus familiares. Também teve outro quilômetro de segregação ali próximo, que foi o Negros do Saçuí, que se espalhou um pouco mais, e eles foram lá para Iuna, e tem lá o quilombo em Iuna. Então, assim, a gente tem que levar a nossa história do povo negro, né? Estamos ocupando vagas na vereança, vagas no Congresso, estamos aí nas escolas, e a história do povo negro, a história de luta tem que ser levada, e não podemos cansar. Parabéns, mestre Lucinei, parabéns, mestre Chupeta, e grande abraço, muito obrigado a todos. Mais alguém a discutir? Eu quero falar sobre a moção que eu fiz de pesar pelo falecimento do José Machado, deixar meus pêsames aos filhos, Zé Carlos, a Maria e a Arlinda, e também a dona Ruth, sua esposa, e todos os familiares. Também a dona Orli, seu esposo, né, seu Adílio, e todos os seus filhos. E também parabenizar a enfermagem,
pelo seu dia hoje do enfermeiro, que são essencial para o nosso município, para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Em discussão? Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, gostaria de já passar para o Wesley e para a Marli, que o meu voto com certeza é favorável à moção dos dois, e gostaria aí de justificar uma moção que eu fiz, né? Pelé pediu para assinar comigo, do Pedrinho, né? Que foi assistente no Campeonato Brasileiro de Futebol, lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Como o Pelé mesmo disse, eu tive com o Ninho no sábado, ele falou que ligou, eles se comunicaram, que eles começaram junto, sonho que era dos dois, e o Ninho parou e o Pedrinho continuou. E começou aqui nos nossos campos de futebol do Ibatiba, foi para a regional, depois foi federado na Federação Estadual de Futebol, e hoje está na CBF. Foi o primeiro, Deus queira, de muitas participações do Ninho, que leva com ele o nome de Ibatiba, que leva com ele o nome do nosso estado, e que torcemos para que o Pedrinho, dentro em breve, esteja também carregando no peito o símbolo da FIFA, numa Copa do Mundo, no Campeonato Mundial de Clubes, e carregando no peito a FIFA, e no coração tenho certeza que Pedrinho vai estar sempre carregando nosso Ibatiba e o nosso povo. Então, peço aos vereadores que possam comigo e com o vereador Pelé assinar e votar aprovando essa moção para esse guerreiro, para esse vencedor, para esse cidadão de Ibatiba que sonhou e fez. Peço a todos que assinem e que votem comigo. Em discussão? Em votação. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Em discussão, a moção de número 38, a moção que foi protocolada nessa casa pelo vereador Sidmar. Em discussão. À parte, presidente. Concedo. Presidente, essa moção é aquela de 8 de janeiro. Muita gente viu a repercussão que deu e a Justiça está usando uma forma, talvez, acima com aquelas pessoas. Muitas das vezes temos ali aposentado, professor. Vimos pela televisão, ninguém ficou satisfeito com aquela situação, mas talvez podia ter usado de outras maneiras, porque a Justiça, nós já vimos aí filho matando pai e mãe, grandes autoridades sendo libertas de crime muito maior, e lá os crimes não teve crime de morte naquele dia. Já tivemos, sim, preso que foi morto lá dentro, que estava naquele dia. Então, deixo aqui a minha moção àquelas pessoas que estão presas, muitas vezes, injustamente, dia 8 de janeiro. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. O senhor falou, vereador Sidmar, Vossa Excelência usou aí que autoridades maiores. Eu achei interessante essa fala, que é exatamente por isso que nós não podemos votar, eu não vou votar a favor dessa moção, com todo respeito a Vossa Excelência, porque ali a gente vê, com perdão também da palavra, que
A maioria deles são bois de piranha, são inocentes. São inocentes, são senhorinhas ali do Zap que foram para lá e quebraram o Congresso. Eles foram para lá fazer um ato violento contra o Estado Democrático de Direito. Se a gente votar a favor, está dizendo que podem vir pessoas aqui quebrar a nossa casa, tentar abolir a República. Então, e outra, voltando àquele gancho que o senhor falou de autoridades maiores, pelo contrário, nós temos que esperar que o maior mandante, se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, seja preso, que ele é o maior mandante desse caso, e por isso eu vou votar contra essa moção, porque nós não podemos, formação de quadrilha. E eu acho, e eu achei interessante, que a gente é bom que nós nos colocamos cada qual do seu lado, nas ideologias, na perspectiva da política. A gente pode ficar enganando o povo, igual eu falei com vocês, meu pensamento é de esquerda, tenho um pensamento socialista, e eu sou contra esse movimento, sou contra quebra-quebra, eu sou contra quebrar o Congresso. Então, assim, eu acho que eu espero que a contribuição intelectual, o financiamento, a instigação emocional em lives, fazendo aquelas senhoras irem para lá, participar daquele quebra-quebra, uma vergonha o 8 de janeiro para o nosso Brasil. E felizmente por isso, mas infelizmente vou votar contra a moção do senhor, que não é uma prática nossa, certo? Então, fica aqui o meu esclarecimento, que eu tenho que votar contra o quebra-quebra, a tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, né? E você contra sempre. E é bom, a gente vai, cada qual, já se preparando para 2026, né? Colocando cada qual no seu canto e lutando cada um pelos seus pensamentos. Obrigado, presidente. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Já que foi trazido para o nosso plenário essa discussão, eu quero me manifestar aqui, como de antemão já favorável à moção do nobre vereador, em razão de que nada justifica os atos de vandalismo ocorridos no 8 de janeiro. Nada justifica qualquer ataque, como o vereador Wesley disse, ao Estado Democrático de Direito. Então, nada justifica quebra-quebra, nada justifica atos de vandalismo, atos de destruição ao patrimônio público. E isso ocorreu naquele dia. Todavia, nada justifica, menos ainda, as penas desproporcionais que muitos dos membros, daquelas pessoas que participaram daquele dia, sofreram. E muitos dos manifestantes daquele dia não participaram dos atos de vandalismo. Participaram da manifestação pública, onde todo cidadão tem direito, e aquilo tomou um descontrole desmedido, onde uma parcela dos que lá estavam, cometeram esses atos. Só que, da mesma maneira que nada justifica dar legalidade a isso, a destruir um patrimônio público, nada justifica condenar uma manicure a 27 anos de prisão por pichar uma estátua. É errado? Claro que é, mas os 27 anos de prisão é demais para tal medida, entendeu? Nem determinados crimes muito mais bárbaros nós vimos no Brasil que acontecem tal pena. Então, eu me manifesto a favor da moção do nobre vereador em razão das medidas desproporcionais tomadas contra alguns dos manifestantes daquele dia. Então, não dizendo aqui, jamais, justificando os atos dele. Não se pode quebrar, não se pode destruir, não se pode ir contra o Estado Democrático de Direito. Todos nós temos sim o direito de manifestarmos a nossa opinião, direito de corrermos atrás, dos nossos direitos mesmos, só que de maneira pacífica. Então, unidos e sempre de maneira pacífica. Nada justifica os atos daquele dia. Todavia, nada justificam, menos ainda, as medidas desproporcionais tomadas contra alguns dos integrantes daquele dia. Então, manifesto a favor
da moção deste dia, em razão exatamente disso. Quero que a população saiba que o erro, o grande erro do que aconteceu naquele dia é a desproporcionalidade das penas para com os integrantes, para com as pessoas que participaram daquele movimento. Em discussão. Pela parte, Conselho. presidente, obrigado, presidente. Vereador Jadson foi muito feliz na sua fala. Também sou a favor dessa moção pela anistia, porque eu vejo a indignação do vereador Sidmar, eu entendo a sua indignação, eu conversei com você pessoalmente sobre isso, não só a sua, como muitos brasileiros, principalmente ibatibenses, porque em 2018 também houve manifestações democráticas. Podemos sim fazer, qualquer brasileiro, desde que não venha ter quebra-quebra. Em 2018 houve, alguém foi preso? Não. E quem era o governo? Do PT. Quem eram os manifestantes? Da esquerda. Se é mentira, então só vocês verem. Entendeu? Então, assim, minha fala, Wesley, por favor. Gostaria que respeitasse, por favor. A terceira vez, senhor. Peço o nobre vereador Wesley que pare, por favor. Quando o colega usa o microfone, nós temos aqui uma conduta de respeito. Obrigado, presidente. Eu sempre falo, eu vou sempre respeitar a todos os 9 vereadores. Mas, infelizmente, às vezes o nosso novo colega, vereador, ele fica um pouco exaltado. Se acalma, mantenha calma. Cada um tem um direito de fala. E pode rir. O ano que vem tem eleição mesmo. E você que vai representar a esquerda em Batiba, né? É isso aí. Um homem que diz cristão, defendendo a esquerda. Então, eu quero dizer que sou a favor, sim. Uma mulher que foi presa e condenada só porque pinchou, sim, uma estátua, errado, que ela pague pelo erro dela, certinho. Agora, dizer que o ex-presidente também tem culpa. O INSS está aí. A culpa de quem? Do Bolsonaro? Quem matou Marielle? Foi o Bolsonaro? Prenderam e já soltaram o rapaz. E ninguém até agora falou nada. Então, essa moção do vereador Sidmar em favor da anistia, vamos votar sim a favor. Porque tem muitas pessoas ali, vereador Bevânia, que estão presas inocentemente. Portanto, até hoje, as imagens do dia 8 de janeiro não foram liberadas. Por que será, gente? Por que será? Mostre então a verdade. Está na mão do ministro. Que ele mostre a verdade, que ele mostre as imagens, para o Brasil todo saber realmente o que aconteceu naquele dia. Então, o vereador Pelé é a favor, sim, dessa moção em favor da anistia. Muito obrigado. Em discussão. Sidmar, eu só vou dizer uma coisa aqui, eu vou votar favorável à sua moção. Mas, na minha opinião, como cidadão brasileiro, país democrático, eu acho, vereador Sidmar, meus colegas vereadores, ouvintes da Rádio Mania FM, tinha que prender aqueles que provocaram que queria tomar o Brasil, que não tivesse eleição. Eu não sou esquerda, eu sou centrão. Deixa bem claro. Então, ali tem muita gente pagando o que não deve. Então, é bode de piranha que estão presos lá. Tinha que pegar os grandes, prender os grandes que armaram aquilo lá. Então, aquela manicure, por exemplo, lá é um absurdo. Tá certo? Morreu o cara lá no presídio, é errado. Então, tem que prender aquela turma de coronéis safados, sem vergonha, que estava lá fazendo manobra para não ter eleição no Brasil. Então, eu vou votar favorável, mas eu sou contra aqueles inocentes que estão presos. Mãe que tem filho. Então, esse país tem que tomar rumo. Que os bandidos, já falei na tribuna, os maiores bandidos estão lá em cima. E a lei existe, tanto no judiciário, no executivo e no legislativo. Tem que ser respeitada. Agora, quem quebra órgão público tem que ser punido, mas tem que pegar os cabeção. Isso tem que ser feito.
Em discussão. A parte. Concedo. Boa noite a todos. Infelizmente, a nossa Câmara está virando, hoje, pelo visto, uma discussão desnecessária. Moção de pesar é moção de pesar. Por mim, qualquer ser humano que falece, ou qualquer tipo de violência, é uma moção. Se é tão importante para o vereador Sidmar, eu vou votar a favor. Porque aqui são 11 vereadores, e espero eu, vereadores que se importam com a sociedade. Agora, vir a discutir direita e esquerda em plenário, sinceramente, eu hoje estou desapontada. Moção é moção e vamos passar adiante. Agora, se vamos aqui virar uma discussão desnecessária, exacerbada, sinto muito, vereadores. Eu estou vendo aqui um grande desrespeito aqui hoje, um para com o outro colega. Sinceramente, se eu for puxar aqui, de acordo com as reportagens, eu vou ver tanto de um lado quanto de outro. O vereador Wesley, aqui, em 2006, 700 integrantes do movimento MLST invadiram a Câmara de Deputados para exigir a aprovação de um projeto de lei. Eles foram armados com armas brancas, paus e pedras, e deixaram 24 pessoas feridas. Tá, vamos discutir isso aqui também? Sinceramente, tem reportagem. Eu vou abrir aqui uma discussão? Não. Moção é moção, vamos adiante com a discussão, porque a discussão aqui mais importante é o nosso município. Muito obrigada a todos. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pode. Vereadora, eu não entendi a colocação de Vossa Excelência, porque se aqui não é local de discussão sobre partido político, sobre lado político, eu acho que todos nós estamos no lugar errado. Aqui é local de discutir política. Aqui é local de discutir pensamento. E aí eu respondo também, Vossa Excelência, vereador Lucimar, vereador Pelé, cristão não pode ser de esquerda? Eu fico surpreso com Vossa Excelência que não conhece a mensagem de Jesus Cristo, que foi um revolucionário. Jesus Cristo foi um maior revolucionário, Jesus Cristo. Veio quebrar os dogmas da religião. Não estou entendendo, Vossa Excelência. Então, assim, aqui é lugar, sim, de discutir sobre política, não estou entendendo. Obrigado, presidente. Vitor, a palavra. Parabenizar o nobre vereador Sidmar pela moção. Também sou favorável. Quero ser mais breve, dizer para a vereadora Robevana que faço as palavras delas as minhas e que possamos discutir do nosso município e esquecer partido político. Fomos eleitos aqui pelo município de Ibatiba, representando toda a população de Ibatiba. Agora, se for para a gente ficar aqui discutindo se Bolsonaro ou o atual presidente está errado, vocês me desculpam, mas, na minha opinião, está errado. Pela ordem, presidente. Então, o vereador Vitor, essas palavras que Vossa Excelência defere servem para o seu colega, vereador Sidmar, para o nosso colega, vereador Sidmar, porque em nenhum momento, nenhuma fala minha aqui até hoje, eu trouxe alguma discussão de direita e esquerda. Nenhum momento. E Vossa Excelência está trazendo recorrentemente discussão sobre direita e esquerda. Pelo contrário, vem denunciando veementemente os contratos errados que tem nesse município, e tem mais contratos para hoje. Então, assim, essa fala não serve para mim, mas eu fiquei na obrigação de falar com Vossa Excelência, porque eu não tenho trazido e não trouxe em nenhum momento discussão de direita e esquerda, não trouxe nenhuma discussão que foge o caráter do nosso município, que precisa de ajuda dos 11 vereadores dessa casa. Obrigado, presidente. Em discussão. Pela parte, presidente. Concedo. Respeito aos 9 vereadores, todos eles. Quando eu venho aqui, eu venho falar questão de injustiça, entendeu? Se o lado direito cometeu injustiça, se o lado esquerdo cometeu, eu creio que a justiça tem que ser para todos, independente do tamanho, que hoje nós temos aqui, já falei aqui uma vez, quanto maior o crime, menor é a pena. Então, comete um crime grande, a pena é pequena. Comete um crime pequeno, a pena é grande.
Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Então, nobres vereadores, gostaria que ficasse claro a minha posição nessa noite. Se era para eu falar que eu sou de esquerda, eu nunca escondi isso dentro de vós. Mas, deixe claro, em nenhum momento eu trouxe sobre Marielle aqui, e Vossa Excelência, vereador, eu pedi essa palavra, vereador Pelé, porque Vossa Excelência está muito enganado. Quem mandou matar a Marielle está preso em prisão domiciliar. Então, eu só pergunto jurídico se preso de prisão domiciliar é solto. Obrigado, presidente. Em discussão. A parte, presidente. Concedo. Vereador Wesley, o senhor falou muito bem, ele está preso, isso mesmo. Mas, até então, era quem tinha matado Marielle, era o Bolsonaro. É isso que eu falei. O senhor está falando, estou repetindo, mas normalmente é só respondendo o que o senhor afirmou, entendeu? O mandante está preso, pronto. E a moção, eu acredito que os 11 vereadores vão votar a favor. Até o vereador Wesley, eu creio. Vamos falar de vidas. E a questão de ser de esquerda ou direita, eu falei que eu falo um partido, os princípios, os princípios que nós acreditamos, cristão, o PT hoje foge muito longe dos nossos princípios. A minha visão, eu respeito a visão da Vossa Excelência. Então, respeita a minha também, por favor. Obrigado, tá? Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Então, vereador, o que eu defendo na esquerda é o socialismo, luto pelos mais pobres. Isso está na minha fala a todo momento. Agora, se o senhor está afirmando que quem mandou matar Marielle foi Bolsonaro. Ninguém falou isso. Eu falei que Bolsonaro deve ser preso por ser o mentor de mandar aquele monte de pessoas inocentes, entre aspas, que depois que eles cometeram o crime não são mais inocentes, lá no dia 8 de janeiro. Obrigado, presidente. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Não querendo censurar meus nobres colegas, mas só alertando aqui que nós vivemos um país livre e democrático, mas sério, nós vamos ficar perdendo tempo aqui discutindo 8 de janeiro e assassinato de Marielle Franco? Por favor, Ibatiba. Pela ordem. Concedo. Sinceramente, hoje eu estou desapontada. Aqui é Câmara de Vereadores ou aqui é Assembleia? Sinceramente, não tem deputado aqui, tem vereadores. A discussão aqui é municipal. Eu acho que uma simples moção levou todos um calor do momento da política nacional. Deveríamos focar mais no município. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Então, eu acho que aqui é o local da gente discutir. Nós não podemos sair do viés que não podemos discutir. Nós somos representantes do povo. Qual o problema em discutir ideias? Não há problema em discutir ideias. Obrigado, presidente. Sinceramente, não vai acabar hoje, não? Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, eu não iria falar porque eu imaginaria que ia entrar num debate de ideologia direita e esquerda e a moção do vereador é um direito dele propor qualquer que for a moção, direito do Sidmar, direito de cada um de nós votar da forma que acha certo. Infelizmente, para alguns é uma moção importante, para outros não, o que, infelizmente, não vai chegar onde precisa, seja ela aprovada ou seja ela reprovada, né? As preocupações lá são outras, entendo que aqui é o lugar de debate para qualquer que for a solicitação, qualquer que for o assunto, mas peço aos novos vereadores, direito dele propor, direito nosso votar, direito de debater também, mas pelo que eu estou vendo, a gente não vai chegar num denominador comum nesse debate, e as pessoas estão em casa, estão dentro de uma colheita, ainda tem as falas dos vereadores, não estou censurando ninguém, a gente pode continuar debatendo aí, é só opinião particular minha, mas aqui a gente já entendeu qual é o posicionamento dos vereadores, né?
vereador fez a moção, falou comigo. Eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião 100% formada do assunto anistia. Direita e esquerda, isso é outro departamento. Mas eu iria me calar, mas eu resolvi, só para passar para quem nos acompanha, que esse debate é normal, aqui é lugar de debate, podemos discutir qualquer tipo de relevância aqui, e é uma moção que, infelizmente, não vai chegar onde precisa chegar, seja ela aprovada ou não nesse debate. Mas o vereador entende que a moção faz parte do projeto, direito do vereador, direito dos outros vereadores a aprovar ou não. Concordo também que a gente tem muitas demandas do município para a gente tocar, mas o município está dentro do Brasil, né? Obrigado, presidente. Em discussão. Neste momento, eu passo para a votação. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 8 votos.